Então, olha só, a gente sabe que, né, estamos falando aqui de empreendedorismo e a gente sabe que quem é empreendedor não é uma tarefa muito fácil no dia a dia. Mas nós temos pessoas aí para nos ajudar quando a gente quer entrar nesse caminho aí. Hoje eu estou aqui com o Cláudio, que é mentor de empresários. Tudo bom, Cláudio? Boa tarde. Tudo ótimo. Gratidão por comparecer aqui com você nessa entrevista maravilhosa. Imagina, a gratidão é toda nossa, viu? E a Ellen, que é terapeuta e treinadora comportamental. Então a gente já vai unir duas coisas em uma aqui, né, Ellen? Pois é. Casal completo, né? Casal completo, com Tudo certeza. relacionado. E me diz uma coisa, quais os principais desafios que você encontra dos novos empreendedores? Como que você visualiza tudo isso? Porque você lidar com muitos deles, né? Sim, são várias situações que vêm para nós, para a gente poder ajudar esses empreendedores. Sim. E o que mais acontece são as vendas. Você acredita? Como assim? O gargalo que eles mais reclamam é que eles não estão tendo novas captações de clientes, prospecções, não conseguem reter esses clientes, não conseguem fazer com que esses clientes comprem, né? E aí o que acaba acontecendo? Acaba o faturamento caindo, a lucratividade caindo e acaba começando a ficar meio nervoso, estressado, porque não consegue ver a empresa crescer do jeito que ele imaginava. E como que o treinamento comportamental pode, né, ajudar com isso? Então, justamente nessa parte, porque nós somos seres emocionais. Sim. O ser humano é movido por emoções. Então, quando a gente consegue equilibrar o nosso emocional, quando a gente consegue gerenciar os nossos pensamentos melhor, a gente também consegue tomar melhores decisões. Então, você ter esses recursos vai fazer com que você tenha uma performance muito melhor nos seus negócios. Quando você treina as emoções, as habilidades, de como gerenciar tudo isso e de como se manter equilibrado mesmo diante dos desafios, porque o empreendedor enfrenta muitos desafios todos os dias. Todos os dias. O pessoal pensa muitas vezes assim, eu vou virar empresário, empreendedor, porque aí eu vou conseguir ter flexibilidade no meu dia a dia, tranquilidade na minha vida, vou trabalhar menos, né? E é diferente, tá? Ser diferente. empreendedor e empresários. Parece que é a mesma coisa, mas não Qual é. que é a diferença? O empreendedor, ele está entusiasmado, ele é um líder, ele quer um planejamento estratégico, ele tem vontade de empreender. O empresário, ele já tem uma gestão financeira, uma gestão administrativa, uma gestão de logística, ele já sabe lidar com todos os setores da empresa dele. Então o empreendedor vem muitas das vezes querendo fazer a empresa, só que falta o quê? A parte de organização administrativa, fiscal, financeira, de logística. Aí ele fica tentando apagar o fogo em tudo quanto é lugar, entende? Enquanto o empresário que já está no ramo um pouco mais consolidado, um pouco mais de tempo, ele consegue gerir. Porém, ele não tem tanta criatividade, tanto entusiasmo que nenhum empreendedor que está começando. Nossa, porque a gente sempre achou que eram a mesma coisa. Não são nem sinônimos. Não é comparativo. O empreendedor é o que está começando a investir na carreira. Tem um planejamento estratégico, ele quer fazer... Empreendedor acho que tem mais a ver com mentalidade. Eu achei que o empreendedor depois virava empresário. Sim. É isso, então? É isso. Bom, pelo menos então estava no É caminho, isso, está no né? caminho, é isso aí. Ele começa como empreendedor, só que ele não tem as ferramentas que o empresário tem. E quando ele chega no empresário, ele vê que está faltando outros tipos de negócio na vida dele, como inovação de novos produtos. Então, aí que é chamado o mentor, para olhar de fora para dentro a empresa dele e falar, opa, peraí, se tu implantar um CRM, se você melhorar esse produto, essa embalagem, por exemplo, essa é a função da gente poder ajudar esse empresário. Por isso que eu ia te perguntar, né, de que formas que esses treinamentos, né, conseguem ajudar as pessoas nesse caminho aí de empreendedorismo. Então você faz como que funciona o seu trabalho? Você faz uma mentoria particular, você faz treinamentos para mais pessoas de uma vez, para iniciantes, tem níveis, grau, como que funciona? Geralmente eu gosto de trabalhar up-down, de cima para baixo, aonde eu faço uma análise do que o cliente está querendo, o empresário, o dono da empresa, ver quais são os gaps que ele precisa melhorar dentro da empresa dele, aí a gente vai trabalhando esses aspectos que ele busca dentro da empresa melhorar. Porém, a gente, quando entra dentro de uma empresa, a gente vê que tem muito mais coisa para ser feita ali dentro.
líderes que estão trabalhando com imposição em cima dos seus liderados, não sabe ter uma liderança aberta, uma liderança que tenha um engajamento dos seus colaboradores, e isso vai contaminando quem? Os colaboradores. Aí começa aqueles conflitos internos. Então, é um negócio muito grande que tem dentro de uma empresa para ser resolvido. Eu acho que são poucas as vezes que a gente vê uma empresa começar e já dar sucesso logo de cara. Todo mundo tem a sua história, né? Todo mundo vai trilhar o seu caminho. Às vezes trilha em outras empresas, de repente pega essa daqui, deu certo, mas ele já tem a experiência que ele adquiriu lá atrás. Mas a gente sabe que vida de empreendedor não é fácil, tanto empreendedor quanto empresário, né? Parece que a cabeça tem que pensar por 10. Né? Você tem que estar ligado em tudo, o tempo todo. Parece que se você não está ali, as coisas não funcionam. E para as pessoas que têm muito estresse, estão lidando com muito estresse, quais formas terapêuticas que podem acontecer para elas lidarem melhor com essas situações? Primeiro, você estar no momento presente. Porque o que acontece muito com as pessoas, principalmente os ansiosos, eles estão no futuro. Então, antecipando preocupações, como o próprio nome diz, pré-ocupações, né? Antecipando situações e sofrendo por essa antecipação. Então, estar no presente é muito importante. A gente pratica na terapia uma técnica que se chama Mindfulness. Não sei se você já ouviu falar. Não. Atenção plena. Então, é você estar no presente, só que de uma forma consciente, proposital, prestando atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor, com os seus sentidos. Não no passado e nem no futuro, mas no presente, vivendo aquele momento. Então, técnica de respiração a gente ensina também, porque a respiração é uma ótima forma de você controlar o seu emocional. Quando você está emocionalmente alterado, a primeira coisa que muda é a sua respiração. Ela fica mais ofegante, mais superficial. Então, quando você respira profundo e lento, você consegue acalmar os seus níveis de estresse. Também você praticar, por exemplo, uma terapia em grupo. Eu estou inaugurando agora uma mentoria que é justamente com esse propósito, que é terapia em grupo para empresários e empreendedores que lidam no dia a dia com situações de estresse e ansiedade, para você aprender recursos para poder gerenciar tudo isso e assim tomar melhores decisões. Vocês são casados, né? Sim. Há 21 anos. Só isso, gente. 22, né? Será que eu errei? 21. Vai apanhar quando chegar Não, em casa. Não, pior que ela fica brava. Todo ano ela fala, ó, agora fiz 22. Para não esquecer, né? Bastante tempo. Parabéns, viu? Tem algum cliente seu que você manda para ela e ela manda para você? Total, o tempo todo. Imagina, porque se conversam, né? Sim. O tempo todo, porque o que o cliente quer é crescer os números da empresa dele. Você concorda que se ele chegar com o pé esquerdo na empresa, né, aquele famoso ditado, chega com o pé direito para chegar melhor, qual vai ser o resultado que ele vai ter dos colaboradores? Não vai ser legal, não é verdade? Então, muitas das vezes tem que passar por um autogerenciamento das emoções, pela inteligência emocional. Nós temos vários certificados de várias técnicas que a gente usa. Por isso que eu falo que é sempre top-down, porque não adianta eu ir lá e ajudar todos os colaboradores, aí os colaboradores saem incentivados para vender mais, empolgado, e aí no outro dia já toma uma paulada do empresário. E é verdade isso que eu estou falando. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que falam assim, eu não tenho quem contratar, está difícil contratar. Se você ser um grande líder, você não contrata, as pessoas vêm até você. Porque aí uma empresa, a minha empresa é maravilhosa de trabalhar. Eles pagam bonificação, eles dão, se tu tiver com algum problema, eles te liberam. Então tem vários processos que você sabe, quem realmente está trabalhando para você, que você pode beneficiar. Então um grande líder, um grande empresário é aquele que aglutina, não aquele que afasta as pessoas. Faz sentido? Com certeza. Esses que afastam as pessoas estão fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais estressadas. Pô, imagina, o cara pega um ônibus, vai trabalhar do outro lado da cidade. Chega lá, acontece algo de errado, como é que ele fica emocionalmente para trabalhar? Péssimo. Sim. Aí, quando eu vejo que está nessa situação de estresse, de burnout, de várias outras complicações que esse grande empresário está acontecendo, Ellen, por favor, chama quem? Ele Chapolin Colorado? Não, chama a Ellen. Pra mim. Chama o português lá, o Fala Brasileiro? Não, chama a Ellen, porque a Ellen consegue fazer com que a pessoa
enxergue o que ela está fazendo com ela mesma e com a empresa, porque não são duas coisas separadas. Você concorda que um profissional e um ser humano é a mesma coisa? Sim. Então, eu sempre falo que as empresas são pessoas, depois processos. Todo mundo fala, não, tem que ter processo dentro da empresa. Os workaholics da vida pensam assim, né? Tá, colocou um monte de processo para o cara fazer. Quem faz os processos? As pessoas. As pessoas, se elas não tiverem ali, né? Engajadas, e se tu virar as costas para essas pessoas, os processos vão acontecer? Não, de maneira alguma. Não vai acontecer o processo. Então você tem que cuidar das pecinhas que estão atrás da máquina. Porque essas pessoas que estão aqui, por exemplo, se eles não tiverem cuidado, que nem agora eles trocaram a câmera de lugar, tal, não sei o quê, é para quê? Para pegar a melhor posição. E é isso, é pensar rápido, é agir, é ter congruência, é ter aglutinação. Empatia. Nossa, eu imagino. Mas você lidar só com empreendedores, não? Não, não. Eu atendo terapia comportamental geral. de um modo... E o que mais aparece para você hoje em dia? Ansiedade. Ansiedade, né? É a doença do século, parece, né? Inclusive, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Gente, será segundo que é porque a todo OMS. mundo quer tudo rápido, quer fazer logo, quer trabalhar muito, quer ganhar logo? Acho que quer ganhar muito, mas não quer trabalhar menos. Também, né? Aí, tipo assim, quer ganhar muito, não quer trabalhar tanto e quer que as coisas aconteçam rápido. Sim, né? e as redes sociais potencializaram, porque Demais. as pessoas se comparam muito hoje. Muito. Elas têm acesso à vida de todo mundo. E aí fica nessa comparação. Só que não quer fazer o que precisa ser feito para conseguir aquele resultado. E não entende que para chegar ao resultado existe um processo. E ela quer pular a etapa. Aí onde vem a ansiedade. É o que eu sempre falo de história, né? A gente fala de processos, mas é a história de cada um, é a experiência que você vai adquirir ali no seu processo, né? Você está começando ali a sua carreira. Eu sempre cito muito isso aqui. Tem pessoas que olham, por exemplo, o jogador de futebol e falam, nossa, com 21 anos já é bilionário. Pô, mas com 5 ele já estava treinando. isolado lá, Isso. longe dos pais, né? Uhum. Concentrado, que fala, enfim. Então, cada um tem o seu processo e a gente tem que respeitar os processos da maneira certa. E é igual você falou, com os 2 pés no presente, né? E de que forma que a compreensão comportamental pode impactar de forma positiva, assim, no meio do empreendedorismo? Quando você se autoconhece, porque são processos de autoconhecimento, tanto os treinamentos comportamentais quanto a própria terapia. Você vai se conhecer, você vai entender os seus padrões de comportamento, o que você está repetindo, quais são suas crenças limitantes, quais são seus pontos fortes, seus pontos de melhoria. Então, quando você pratica esse autoconhecimento, primeiro, você melhora para você. O primeiro beneficiado é você mesmo. E você melhorando para você, automaticamente você começa a contagiar de uma maneira positiva as pessoas que estão à sua volta. Então, os primeiros que ganham é a família. E é claro, também os colegas de trabalho. Então, no trabalho, porque você é você e você leva você para onde você for. Então, se você está melhor trabalhado, se você está melhor resolvido, você vai ser uma pessoa melhor, tanto na sua casa quanto no seu ambiente de trabalho. Então, convivência, conflitos de relacionamentos, eles diminuem muito quando você pratica esse processo. A sua produtividade aumenta, porque uma das coisas que a ansiedade causa é o problema de foco e concentração. Então, como é que você vai produzir se você não consegue focar? Você não consegue se concentrar? Verdade. Isso às vezes não precisa nem estar somente relacionado ao estado da pessoa, mas às vezes algo fisiológico também, né? Alguma falta de vitamina, porque eu vejo que tem muitas pessoas hoje com perda de memória recente, fica às vezes faltando alguma vitamina mesmo no organismo, então não consegue focar, não consegue, né, prestar atenção em alguma coisa. Então é importante ter esse conhecimento também, esse autoconhecimento, né? Com certeza. E a cabeça cheia, né? Quando a cabeça está cheia, pensamentos acelerados, ela realmente não consegue. Sim. E que dicas vocês dariam, né, para as pessoas que estão começando uma empresa, estão ali meio, cada um na sua área aqui, né, com relação à compreensão dos seres humanos, quando eles estão ali no processo de fazer a empresa crescer, como que eles podem fazer para manter a calma e as coisas acontecerem? Vai falar? Pode falar. Fala um pouquinho de cada, porque cada um, né, tem um. Eu vejo da seguinte forma. O empreendedor que vai começar a fazer
montar a sua empresa, ele tem que ser um cara mais analítico, ele tem que ver a empresa em todos os seus pilares. Sim. Quais são os pilares? A logística que ele vai ter, a administração, o financeiro, quem vai cuidar do fiscal, quem vai cuidar da principal ferramenta que ele precisa ter, que é a gestão comercial. Porque quando eu falo gestão comercial, é o oxigênio da empresa. Como o oxigênio é para o ser humano, se não tiver vendas, não existe empresa. A empresa fica estagnada. E aí, sem dinheiro, o que acontece? Até nos relacionamentos, né? Sem dinheiro começa a rolar o conflito, a rolar a discórdia ali, né? Já não começa a trabalhar certinho como deveria. Então, você tem que se preocupar, empreendedor, com todas as áreas que você vai atuar dentro da sua empresa. E sempre no estratégico. O cara, por isso que eu falo, é top-down, ele tem que saber gerir, né? Organizar essa empresa para ele ficar no estratégico. E o que acontece? Ele começa como empreendedor estrategista, super líder, entusiasmado, de repente o empresário se torna operacional, ele está aqui na base, vendo por que não foi carregada uma mercadoria, correndo para lá e para cá, e aí ele fica estressado dentro da empresa, briga com seus colaboradores, leva, infelizmente, ele não consegue dividir, né, a pessoa no meio, né, profissional e pessoal, é uma mente só, leva isso para dentro da casa dele. Sim. O que acontece? Os conflitos internos dentro da família. Vira um ciclo, né? Agora você. E quais dicas você daria? Eu diria que 3 coisas. Primeiro, contratar certo, né? No caso de contratação. E como que você pode fazer isso? Existem várias ferramentas comportamentais onde você vai entender o perfil daquela pessoa e de que forma você pode encaixar aquela pessoa melhor. Porque cada um tem um ponto forte. Cada um de nós nasce com um talento, com uma aptidão, com uma tendência, e quanto mais você aproveita isso, mais você consegue fluir de uma maneira melhor. Investir em treinamentos, porque não adianta só exigir daquele colaborador, você precisa também investir em treinamentos. E não é só treinamentos técnicos, ele precisa saber a parte técnica, mas ele também precisa entender a parte comportamental. Ele como pessoa e também como alguém que está convivendo diariamente com outras pessoas. E entender que o ser humano é uma máquina diferente. É uma máquina que não adianta só você querer motivar extrinsecamente com dinheiro, bonificação, gratificação, tudo isso é muito bom. Tá. Só que a motivação intrínseca é a principal. Entendi. E uma delas é o reconhecimento, Sim, é a com certeza. valorização, é a empatia. É você olhar aquele ser humano como um ser humano e entender que ele também tem problemas, que ele tem a sua vida, que tem um dia que ele vai estar mais cabisbaixo, mais Se colocar no mal-humorado. lugar mesmo da pessoa, né? Quando você coloca, Exatamente. com certeza você consegue aí ter uma noção do que a pessoa está passando, né? E ajudar da melhor maneira possível. Muito Sim. obrigada, viu, pela Obrigada. presença Opa, de vocês. tamo junto. Deixa os contatos para quem quiser conhecer o trabalho de vocês. Fica à vontade. Sim, Claro. pode falar, meu amor. O meu Instagram é @Ellen, com H e 2 L's, V Neves. E o telefone ainda é o de Maringá. Maringá, no Paraná, porque a gente Que a mora em gente Alphaville veio de lá. agora, Ai, né? que chique. A gente mora em Alphaville, mas o telefone, como a gente tem há mais de 23 anos o mesmo número, a gente manteve esse número, né? 44 991 21 6262. Perfeito. Muito obrigada, viu, gente? Adorei bater um papo com você. Quer falar uma coisa? O Instagram Instagram, meu. pode falar. É Cláudio Chibante, é o Instagram meu, e o telefone é 44 99103 0362. Perfeito. Voltem mais vezes, viu? Muito Gratidão. obrigada. Obrigada pela Valeu. presença de vocês.